Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD Song Plus já na linha 2025. Como vocês bem sabem, esse aqui é o nosso vídeo de viagem, o que significa que a gente vai testar aqui desse SUV híbrido plug-in quesitos como desempenho, consumo na estrada, isolamento acústico, conforto de suspensão, até mesmo a direção, conferir se ela é leve demais ou não, enfim, em geral, descobrir como que é o comportamento do Song Plus 2025 rodando na estrada e também descobrir se é um carro gostoso ou não para viajar. Lembrando que eu vou falar para vocês detalhe por detalhe na avaliação completa, mas uma das mudanças é que nessa linha 25 ele ganhou uma nova bateria, então a gente tem alteração no conjunto mecânico. Vamos mostrar rapidamente o interior aqui para vocês. Inclusive sistema de câmeras 360 graus. E o que vale lembrar é o seguinte, vocês sabem bem que a gente passou a incluir no vídeo de viagem as assistências à condução dos carros que a gente testa aqui no canal. Porém, como tem bastante sistemas aqui no Song Plus, a gente resolveu dividir esses vídeos. Então teremos um vídeo totalmente dedicado a mostrar esses sistemas como piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, sensor de ponto cego. Vamos mostrar na prática ele praticamente dirigindo sozinho. Vamos ver se é isso mesmo que as pessoas dizem. Então nesse vídeo a gente vai focar nessa utilização na estrada com BYD Song Plus 2025. Bom, pessoal, antes da gente começar o nosso trajeto de viagem até Jundiaí, algumas pequenas considerações para vocês. A gente tem aqui no painel de instrumentos algumas informações relativas ao consumo. Então a gente tem, por exemplo, nesse aqui 8,7 litros a cada 100 km, que ele faz uma continha junto com o quanto a gente gastou de quilowatt-hora a cada 100 km e traz um resultado de consumo ali de 5 litros a cada 100 km. Ou seja, no final do trajeto a gente vai ver esse resultado e converter em litros a cada 100 km para quilômetros por litro. Agora a questão é, tá escrito aqui, ó, passados 50 km AEC. Eu sinceramente não entendi muito bem se ele só pega realmente os últimos 50 quilômetros, já que você consegue resetar essa informação, como eu vou resetar agora. Segurando aqui, apesar de demorar bastante, ó, resetou. Não tenho certeza se após os 50 ele vai, digamos que, redefinir. Vamos descobrir isso durante a viagem. Outras considerações. A bateria aqui a gente deixou nessa configuração de 60% e no modo Save. O que isso significa? Vocês podem até lerem aí se vocês quiserem, ó, mas significa o seguinte: no modo automático ela vai gerenciar automaticamente de acordo com o consumo de combustível, pensando numa maior economia de gasolina, e no modo Save ela vai preservar a bateria para tentar manter na porcentagem que a gente definiu. Como ela já está ali abaixo, vocês podem ver que eu coloquei 60%, mas ela está em 47%, ela vai simplesmente deixar de cair, então ela vai manter ele nos 47%. Então o que ele vai fazer? Quando a bateria começar a perder um pouco da capacidade, ele liga o motor a combustão para recarregar essa bateria. Por que é importante frisar isso? Porque se eu fosse no modo convencional, ele provavelmente usaria toda a capacidade elétrica que a gente tem para depois utilizar então o combustível. Isso logicamente melhoraria bastante o consumo. Mas como esse carro é híbrido plug-in, nós estamos sem o carregador dele, eu preferi manter a bateria mais ou menos ali em sua metade para a gente poder gravar outros vídeos também, inclusive o vídeo de consumo urbano. Feitas essas considerações, vamos lá então para a estrada testar o Song Plus 2025. E depois de muito trânsito em São Paulo, estamos finalmente pegando a rodovia dos Bandeirantes aqui com o BYD Song Plus 2025. Bom, algumas considerações iniciais. Primeiro eu quero pedir para vocês, já deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar para o nosso canal. Quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais vídeos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo do vídeo, caso você não goste dele, é só você retirar o seu like. Fechou? E faz o seguinte, também dá aquela hypada aqui embaixo, que agora tem uma função nova no YouTube que chama Hypar. Clica lá que ajuda muito o nosso canal e é completamente gratuito. Outra consideração, a gente costuma resetar a média de consumo assim que a gente entra aqui na rodovia dos Bandeirantes. Porém, como esse carro só tem uma média, a gente não vai conseguir fazer isso, porque a gente precisa calcular a média do trajeto total entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Então se a gente resetar, a gente vai perder essa média total do percurso. Então infelizmente eu vou ficar devendo para vocês
mas na avaliação completa eu já vou ter testado melhor esse carro e aí eu posso dizer para vocês quanto que ele costuma fazer na estrada nesse modo híbrido que a gente está utilizando. Vamos começar falando sobre conjunto mecânico. Bom, esse modelo, como eu falei para vocês, ele é híbrido plug-in, ou seja, ele tem um motor a combustão e um motor elétrico, e por ser plug-in, como o próprio nome diz, você pode plugar ele na tomada para recarregar a bateria. O motor a combustão aqui é 1.5 aspirado somente a gasolina, não é flex. Ele entrega até 105 cavalos de potência e 13.8 kgfm de torque, de acordo com a ficha técnica oficial da BYD. Apesar da BYD não ter mencionado essa informação em nenhum lugar, a gente percebeu que houve uma mudança na motorização 1.5, e isso de acordo com a ficha técnica oficial deles. Como a BYD costuma ser bem confusa em relação a algumas informações, a gente já encontrou diversas informações divergentes da própria BYD nos sites oficiais dela, então pode ser que nem tenha mudado, mas de acordo com a ficha técnica, agora o motor tem 5 cavalos a menos, esse motor 1.5 aspirado na linha 25. Antes ele tinha 110, agora tem 105. O torque é exatamente o mesmo de antes. E esse motor então está associado ao motor elétrico, que tem potência de 194 cavalos e 33.1 de torque. Antes, esse motor tinha 179 cavalos e 32.2 de torque. Então a gente teve um aumento ali considerável na linha 2025 aqui do Song Plus. Quais são os números combinados? Bom, em modo híbrido, a BYD informa somente a potência máxima, que é de 235 cavalos. Porém, o torque máximo ela não informa, e dá para entender porque é realmente uma conta difícil de você chegar. Porque os picos de potência e torque do motor a combustão são diferentes do motor elétrico. Então você tem que calcular muito bem o pico máximo que eles conseguem quando eles estão em conjunto. Agora, se anda bem ou não, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente na hora de testar o desempenho. E a tração é somente dianteira. Seria bem legal um BYD Song Plus com tração nas 4 rodas. Posso estar enganado, mas eu acho que lá fora, na China, até tem essa versão. Aqui no Brasil, ele é inclusive vendido em versão única, que custa nessa linha 2025 R$ 239.990. Se vale a pena ou não, a gente vai falar na avaliação completa, mas ele tem essa versão única de acabamento e, logicamente, também de conjunto mecânico. Vamos falar sobre isolamento acústico. Bom, eu achei excelente nesse carro. Por quê? Não que ele seja perfeito, mas para um carro desse valor de R$240 mil, é o mesmo preço que hoje custa, por exemplo, o Jeep Compass, e é também próximo dos outros SUVs médios, né? Ele consegue filtrar muito bem, inclusive na cidade, os barulhos externos. Então você se sente num silêncio bem grande aqui. Como muita parte do tempo ele está utilizando somente o modo elétrico, você não escuta nenhum barulho de motorização. E mesmo quando ele entra o motor 1.5 aspirado, ele não é tão ruidoso. Se você tiver com todos os vidros fechados aqui, raramente você escuta. É mais fácil você sentir a vibração dele do que exatamente o seu barulho. Agora, falando sobre direção, a gente tem aqui na central multimídia o modo conforto e esportivo. Nesse modo conforto, a gente percebe que a direção não é muito direta. Se vocês repararem, ela tem um certo delay, né? Vamos colocar no esportivo para ver. Ó, a gente percebe que aparentemente ela ficou um pouquinho mais rígida, mas esse delay, ó, que ela tem, continua, tá? E isso é uma característica bem comum dos carros chineses. E sinceramente eu não vi muita diferença do modo confortável para o modo esportivo. Acho que poderia ser maior essa mudança. Falando agora sobre suspensão. É lógico que eu vou falar disso melhor para vocês na avaliação completa, porque a gente vai testar ele na cidade, testar também a dinâmica em curvas e etc. Mas rodando aqui na estrada, a gente tem um comportamento excelente. É um carro muito gostoso para você viajar, como a gente está fazendo aqui agora. Você tem uma suspensão muito confortável. Aparentemente ela não é excessivamente molenga, mas isso a gente vai perceber melhor quando a gente testar a dinâmica nas curvas. E aqui a gente está andando a 120, a gente não percebe o carro instável. Claro que se eu der essa jogada aqui, ó, mas ele é um carro grandão, com a suspensão um pouco mais mole, então não tem milagre. E é um carro pesado também, são 1.790 quilos
nessa versão. Mas ainda assim, comportamento muito bom da suspensão. Ao contrário do Dolphin, que ele dava uma flutuada, que você se sente bem confortável, mas não necessariamente você sente a suspensão dando aquela subida e descida infinitamente, que é o que a gente chama de flutuar, né? Então gostei do trabalho que a BYD fez aqui no Song Plus. Vamos lá, pessoal, saindo aqui do pedágio, já estamos no modo esporte. Ó, vamos lá, 30 por hora, pé no fundo. Ó, ligou o motor a combustão, a gente percebe ele gritar bastante ali. E 110 a gente teve que tirar o pé aqui por causa dessa spin que tá fechando a gente aqui. Mas a gente vê uma boa resposta, tá? Estamos aqui a 80, ó, pé no fundo. Ele demora um pouquinho para ligar o motor a combustão, que auxilia na potência, né? Já passamos ali de 120. Então é sim uma boa resposta dessa motorização. É, por exemplo, igual um Volvo C40, por mais que essa seja a versão P6? Não é, tá? Não é tão bom assim. Porque, como eu falei, ele é pesado, ele não é totalmente elétrico, né? Ele é híbrido, mas é sim um bom desempenho. A BYD fala um 0 a 100 em 8.3 segundos ou 8.5, porque aí entra aquela questão que eu falei. Na própria BYD eles informam dois números diferentes, e o carro nem é flex, então não sei qual deles está correto, mas está ali na casa de 8 segundos mais ou menos. E a velocidade máxima é de 170 km por hora. A 110, ó, pé no fundo, na subida. Ligou o motor a combustão, a gente vê que ele realmente auxilia bastante. E já deu aqui 140. Nesses momentos onde o motor a combustão entra bem forte, a gente escuta bastante ele aqui dentro. Tirando isso, ele é bem silencioso. Mas gostei aqui do desempenho, te garante bastante conforto e segurança para você fazer uma ultrapassagem, alguma coisa nesse sentido. E no modo esporte a gente percebe que realmente o pedal do acelerador fica bem mais sensível. Eu voltei aqui pro Eco, ele fica mais borrachudo, digamos assim. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. Eu vou fazer para vocês um resuminho das minhas impressões dirigindo o BYD Song Plus 2025 na estrada. E logo em seguida a gente fala sobre o consumo de combustível. Posso dizer para vocês que eu gostei muito do Song Plus nessa linha 2025. A gente infelizmente não testou o modelo anterior, mas eu imagino sim que realmente ele tenha melhorado nessa linha 25. E vamos lá, suspensão, achei muito boa, ela é bem macia, bem confortável, mas sem ser excessivamente molenga. Ela não fica flutuando igual a gente viu no BYD Dolphin, que a gente também fez esse vídeo de viagem. Sistema de som assinado pela Dirac é bom também. A direção, porém, eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais direta, mesmo considerando ser um carro voltado ao conforto e à família. Acho que não faria mal uma direção que apontasse um pouquinho mais. Ela não é excessivamente leve, tá? Mesmo na cidade eu não acho ela com uma assistência muito grande. Porém, tem essa questão de ser um pouco virtual, como eu falei para vocês. Desempenho gostei bastante também, não é exatamente uma referência. Imagino eu que o Raval H6 híbrido plug-in da GWM, né, ande mais que esse carro. Testaremos futuramente. A gente só testou o HEV, né, o híbrido convencional, que aí não se equipara com esse carro. Mas ainda assim um bom desempenho que garante uma boa retomada e boas acelerações, por exemplo, para ultrapassagens. Mesmo na cidade, mas incluindo aqui na estrada, eu posso dizer que ele é um carro muito gostoso de dirigir. Eu adorei o BYD Song Plus. Realmente, inclusive, superou as minhas expectativas. E pensando em conforto em viagens, esse interior aqui também faz total diferença, né? Carregador por indução, você tem ali um espaço ali embaixo, você tem uma central multimídia gigantesca de 15,6 polegadas, teto solar panorâmico, então é um carro muito gostoso para viajar. Diria que é um carro ideal para você pegar a estrada. Agora vamos lá conferir como que ficou o consumo. Vocês podem ver ali, ó, viagem B, que foi o que a gente resetou, rodamos 79,9 quilômetros. Vamos lá conferir as informações uma por uma, já que ele não faz um relatório completo pra gente, né? Aqui a gente pode ver que o nosso consumo foi de menos 0,6 kWh a cada 100 km. Isso significa que nesse trajeto inteiro a gente conseguiu recarregar um pouquinho da bateria ainda. A gente chegou aqui com mais bateria do que quando a gente saiu de lá de São Bernardo do Campo. Essa sominha que ele faz aqui, 5,2 litros a cada 100 km. E se a gente então converter esses 5,2 litros a cada 100 km, a gente tem então em quilômetros por litro 19,2, que é um consumo excelente, ainda mais para um carro desse porte com praticamente
aproximadamente 1.800 quilos. Mas eu já falo melhor da minha opinião. E ainda continuo com aquela dúvida, não sei se ele pega só os últimos 50 quilômetros ou se pega todo aquele percurso que a gente resetou. Realmente não entendi. A gente ainda tem aqui nas informações que a gente gastou 5 litros de combustível para rodar 100 quilômetros. Vou desconsiderar o tempo aqui, porque ele mostra em horas completas ao invés de minutos, mas velocidade média de 47 quilômetros por hora. Essas são as informações que a gente tem aqui nesse computador de bordo. Vamos lá, o que eu achei sobre essa média de consumo de 19 km por litro? Ela é muito boa, como eu falei, ainda mais para um carro desse porte com desempenho bem interessante. Só para um efeito de comparação, quando a gente testou o GWM Raval H6, lembrando o híbrido convencional, ele fez nesse trajeto 14,1 km por litro. Logicamente, em dias diferentes, então a gente tem que levar em consideração que não dá para fazer uma rivalização direta, mas de 14 para 19 a gente tem uma diferença bem considerável. Então, ponto positivo aqui, realmente o BYD Song Plus 2025 é muito econômico. E lembrando para vocês que eu vim no modo híbrido preservando a capacidade da bateria, porque se eu deixasse naquela configuração onde ele aproveita toda a bateria, certamente teria sido ainda mais econômico. Mas em contrapartida, a gente chegaria aqui com a bateria praticamente zerada e teria que recarregar para conseguir uma eficiência tão boa novamente. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, eu quero saber de vocês. Então comenta aí embaixo o que vocês acharam desse consumo do BYD Song Plus e também sobre as impressões em geral do carro que vocês tiveram comigo aqui nesse teste de viagem. E é claro, se inscreva no canal porque teremos muito conteúdo legal tanto com o BYD Song Plus quanto com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.